en las nalgas de mandarín. Decidi trazer aqui a vossas excelências um filme que eu vi, que vocês viram os dois através do Letterboxd, se calhar há uma semaninha ou duas, e eu tive curiosidade porque era um filme de 2009 que se chama Triangle, do Christopher Smith. E foi um filme que na altura teve muito em voga, era um mindfuck que a malta gostou muito em 2009, 2010, mas que me passou ao lado, não sei se passou ao lado também a vocês nessa altura, se o reviram agora, ou se já o tinham visto. Sim, eu vi logo nessa altura, acho. Eu só vi agora, pai, aqui há um mês ou 3. Sim, tu viste há pouco tempo. Eu que já tinha visto. Houve muita malta que só viu agora e eu aproveitei também para o ver, nunca tinha visto também, e como gosto sempre de um bom mindfuck, decidi arriscar. E ao contrário de vocês, que eu vi que deram grandes pontuações no Letterboxd e a maior parte do pessoal que também nos comentários do Facebook, eu achei o Triangle um bocado exagerado no que tenta construir, naquele mindfuck que tenta construir, mas a gente já vai debater um bocadinho sobre isso. Basicamente o Triangle, para quem não viu, o melhor é não ouvir nada do que a gente vai dizer a seguir, porque nós vamos ter que entrar dentro daqueles caminhos obscuros. Eu já estou para ver aqui uma sessão de esgrima do caraças. Pois, é melhor desligarem. Para quem viu, não tem problema nenhum. Basicamente o Triangle funciona como uma história sobre uma mãe, não é? Uma rapariga que é a Melissa Jorge, que deixem-me que vos diga sempre que a vejo no que é que seja, acho que passou ao lado de uma carreira do caralho, porque acho-a mesmo muito boa atriz, nem é por causa das maminhas, nem por ser gira, acho-a mesmo muito boa atriz a nível também gosto. De expressividade, tudo e mais alguma coisa. Acho que faz sempre uns papelões muito interessantes, que parece-nos estar ali a lidar com um problema qualquer com o filho. Nós durante o filme não percebemos bem percebemos que o filho tem uma doença, não é? Que é autista, mas eu pelo menos a percepção que tirei, e agora começamos os spoilers do filme, é que o filho tinha morrido e que ela tinha morto o filho. Não sei se é essa a conclusão que vocês chegaram ou não. Pois não, bem, mas não dá para perceber bem isso no início. Tu percebes só que não dá, só no fim. Eu estou a dizer no fim, durante o filme tudo. O início do filme tem uma sequência com uma edição um bocado atabalhoada, não é? Uns cortes muito manhosos. Sim, propositadamente. Tu não percebes, até nem sabes se aquilo é para valorizar, não é? Se cagas de alto e aquilo é só os créditos iniciais, não se percebe bem. Mas é para valorizar. Sim, só no final, quando acaba o filme, é que tu voltas para rever aquilo e percebes. Eu, pelo menos, voltei, mal acabei o filme, não tendo ficado muito impressionado com o filme, pelo menos o que tinha entendido. Voltei para rever certas partes, uma delas foi essa de início, e a conclusão, pelo menos, que eu tirei, basicamente, deixa-me só contar a história antes de irmos analisar o filme em si. Ela parte numa viagem com os amigos de barco, num veleiro, não é? Acho que aquilo é um veleiro, que entretanto apanha uma tempestade brutal, o barco vira, etc., e acabam naufragados no mar e passam um navio gigante, antigo, em que supostamente eles sobem ao barco e o barco supostamente está abandonado, está a navegar abandonado, e começam a acontecer umas coisas estranhas com um slasher, né? Um assassino a dar cabo deles todos. Nós depois percebemos, e é fácil, percebe-se rapidamente, até porque há essa tirar da máscara durante o filme, que quem está a matá-los é ela própria. Portanto, será uma versão dela, será algo que depois com o filme vai fazer algum sentido. Pronto, explicado mais ou menos o filme, ou a narrativa, a base do filme. A conclusão que eu tirei, se calhar vou começar por aí, depois vocês dizem as vossas conclusões. O que eu tirei depois também de rever uma segunda vez algumas partes do filme é que aquilo era uma espécie de afterlife, portanto seria uma espécie de limbo ali, algures entre a vida e a morte, até porque eles falam muito nessa mitologia durante o filme, dão muitas dicas disso, daquela história de alguém que enganou a morte e que de castigo obrigaram a empurrar a pedra pela montanha acima só para ver depois a pedra a descer. E o que eu entendo é que ela enganou a morte basicamente porque matou o filho. Isso é o que eu entendi, porque pode não ser nada disso, isso é a minha teoria, não pesquisei muito na internet também para saber se era a geral ou não, porque ela tinha morto o filho porque tinha-se passado, porque o filho era autista, estava farto, não sei, matou o filho num acidente de carro, digo eu. Aliás, o acidente de carro não, desculpa, matou o filho de alguma forma.
E depois parte, está meio atormentada, etc. Parte lá na viagem de iate, e nessa viagem de iate, de veleiro, ela morre. Aliás, ela morre com quase todos os amigos, menos a gaja, que não aparece depois quando eles supostamente entram no barco abandonado. Eu digo isso porque, para mim, a gaja não aparecer quer dizer que ela não morreu, e tu percebes que eles estão mortos por uma razão que é... a hora está parada, ou seja, a hora no relógio dela diz 8h17, eu parto do pressuposto que foi a hora que ela morreu. No relógio do outro já diz 8h30 e tal, quando ela pergunta as horas, eu digo que deve ter sido a hora que ele morreu. E portanto aquilo basicamente é um limbo ali entre a vida e a morte, em que ela está a ser castigada por ter assassinado o filho, e está ali a tentar fazer tudo para se redimir, ou seja, para enganar a morte e para voltar para a vida. Eu acho que essa mitologia funcionou muito bem, a mitologia ali acho que podia ser um twist muito simples que funcionava muito bem, como funcionou, por exemplo, no Sexto Sentido, em que a gente descobre no fim que eles estavam mortos e ninguém estava à espera que fosse esse o twist, e ali podia ter funcionado muito bem, quando toda a gente pensasse, ou seja, não houvesse a segunda, a terceira personagem, que pelo que eu percebi na internet, a teoria que existe é que há um Subject 1, um Subject 2, um Subject 3, que se encontram, não é? Sim. Há ali um loop em que se encontram em fases diferentes, cada uma é uma parte em que ela não sabe o que é que está a passar, a 2 em que ela já sabe o que é que está a passar, e a 3 em que ela já é assassina. E eu acho que se tivesse mantido apenas a parte da mitologia daquilo ser um limbo entre a vida e a morte, e que ela está ali a tentar arranjar a maneira de enganar a morte e de voltar para a vida, tinha sido uma coisa que tinha funcionado muito bem, mantendo o twist até ao final, que depois nós descobrimos, pelo menos a ideia que eu passei, é que aquele taxista acaba por ser a pessoa que a transporta para a morte, e por isso é que ela diz, tu vais voltar, não vais, e que tem o taxímetro a contar. Eu percebi que essa personagem seria algo chave nessa relação com a morte, mas eles depois misturam essa mitologia, que está muito bem feita, e que eles até dão várias dicas no filme dessa mitologia, com aquele outro mindfuck absolutamente fodido de haver um loop fechado em que várias versões dela própria encontram-se dentro do mesmo loop. E para mim tu tens de tirar um mestrado em física quântica para entender um mindfuck que junta-se a outro mindfuck, para mim, que já está ali um limbo entre a vida e a morte. Eu fiquei fodido porque eu fico fodido quando não percebo as merdas, e pior, quando vou pesquisar sobre as merdas e vejo que não faz sentido nenhuma explicações, porque as explicações que fazem sentido num certo aspecto, como essa do Subject 1 que se encontra com o Subject 2, que se encontra, depois não explicam a parte toda da mitologia que também acontece, ou seja, acabas por misturar teorias. Mas eu acho que tu também estás aqui a procurar, se calhar, uma resposta maior do que... Sim, uma resposta demasiado fechada. Demasiado depois, porque aquilo que está a acontecer ali, tu quando chegas ao fim, quando tu te apercebes rapidamente, quando chegas a um terço do filme, é que há ali um loop, não é? Há uma volta. Certo, isso é o fácil. Pronto, Minha mulher percebeu que havia um loop logo também ao fim de 20 minutos. Pronto. E depois a questão é que o loop não é fechado. Aquilo é como se fosse mais, se calhar... É como se fossem 3 loops a acontecer ao mesmo tempo, basicamente. Não é bem, não diria que sejam 3 loops, eu diria que aquilo é mais uma espiral. É mais uma espiral, sim. Percebes? Em que aquilo anda à volta, mas toca-se, move-se toca, ou fica tipo na borda, no limite daquilo que já aconteceu antes, mas que pode, por uma razão qualquer, interagir. E aquilo que me dá a entender é que há um conjunto de várias aquela espiral anda ali à volta. Mas para ti essa espiral acontece no mundo real em que ela está viva? Eu acho que ela entrou ali tem que haver ali um evento, não é? Que é aí que nós só podemos... Aí só pode especular qual terá sido o evento, onde é que ela está. Mas aquilo que tu sabes com toda a certeza é que ela está numa espiral, uma espiral temporal, e que depois no fim essa espiral vai parar ao início, não é, do filme, em que ela tem que voltar a refazer toda a espiral, como se estivesse a tentar, como no Groundhog Day, não é? Em que ela tivesse que fazer uma coisa qualquer, que não se percebe bem o quê. Mas isso, se ela tivesse, certo, mas aí eu não percebo, se ela tivesse viva, ou seja, se não tivesse morrido, como é que tu justificas essa espiral? E não há nada ali que justifique essa espiral. E pior,
tu sempre que começa uma espiral não há nada que justifique que ela esteja completamente à nora e não se lembre de nada, porque é o que acontece, porque a espiral começa sempre da mesma maneira e tu percebes que acontece sempre tudo da mesma maneira, ou seja, não há alterações, por exemplo, como acontece no Ark, aquele filme que nós falamos aqui há pouco tempo, sim, em que eles aprendem com cada espiral, ou seja, que tem uma memória. Mas aí são sempre eles, aqui é como se houvesse duplicados, não é? São sempre outros. Eu acho que a lição que tens a tirar daí, a lição que eu acho que está mais ou menos implícita ali, é que por muito que tu alteres as coisas, o resultado é sempre o mesmo, não é? Porque ela tenta fazer as coisas de várias maneiras, mas depois no fim está lá um monte de gajas mortas, não é? Está lá no fim, está lá um monte de gaivotas no fim, quando tu percebes que o filme, todo o filme é um loop, que já passou várias vezes, ou seja, ela faz as coisas de maneira diferente. Mas eu acho que ela não faz as coisas de maneira diferente, a minha questão é essa. Eu, por exemplo, eu acho que o que acontece ali com a questão das gaivotas é que ela sempre mata a gaivota, sempre que sai do carro, e ela não se lembra disso, ou seja, ela não faz nada de maneira diferente. Ela sempre que passa ali naquele loop, vai matar a gaivota, vai sair para tirar a gaivota, vai lá para a gaivota, ela não se lembra disso. Pois, e, portanto, eu acho que ela faz coisas diferentes entre cada etapa, percebe? Mas o resultado é sempre o mesmo. O resultado das decisões dela acabam por ser sempre os mesmos. Claro que o resultado é sempre o mesmo, eu não questiono isso. Eu acho é que o resultado é sempre o mesmo, primeiro porque há ali duas ou três, pelo menos, versões dela própria que estão num loop, que estão no mesmo loop, mas em fases diferentes, ou seja, que estão como que intercaladas umas com as outras. E que ela não se lembra de nada, ou seja, aquilo aparece basicamente é quando ela já está na fase, há uma explicação no YouTube, um vídeo que fala dessa teoria de 3 subjects em fases diferentes do loop, e basicamente o que faz é que em cada fase diferente que ela está, ela tem uma personalidade, porque já percebeu o que é que tem que fazer, basicamente, para salvar o filho, para voltar atrás e conseguir salvar o filho. E ela tem a primeira em que ela não percebe nada do que está a passar, que é quando ainda está no barco, quando chega ao barco e começa a dizer, mas eu conheço isto, mas não se lembra de nada. Tem a segunda em que começa a perceber que está ali qualquer coisa muito esquisita, porque vê os corpos repetidos, vê o broche, né, que não se chama broche, mas como é que se chama aquela merda do pescoço? Mamada. Tem o colar em que ela percebe que há ali qualquer coisa estranha, e tem a terceira fase em que ela põe na cabeça. Também não percebo porquê, não há uma explicação no filme, e isso chateia-me um pouco. Porque é que ela decide que tem que matar todos para salvar o filho, para conseguir voltar para o filho. Pelo menos eu não apanhei essa explicação, e mesmo quando estive a rever e não encontrei na internet ninguém que me explique qual é a coisa que ela põe na cabeça, que tem que matar todos para salvar o filho. Porque a ideia dela é despachar rapidamente. É despachar as coisas rapidamente para conseguir, ela acha isso. Que tem pois, mas não há uma explicação, portanto não há objetivo, pois, não há. Mas eu acho que isto também acaba por ser um bocado, uma questão de. A interpretação está ligada com a personalidade da pessoa que está a tentar interpretar. Por exemplo, tu levaste isto para outro sentido mais sei lá. Da Afterlife, sim, para mim sim, só faz sentido. E a história só faz sentido para mim, do Afterlife. Isto para mim eu vejo isto uma coisa mais de ficção científica, mais de física, de quântica, de forças. Forças. Sim, pode ser interpretado das duas maneiras. Sim. Isto é a riqueza deste filme, também é essa, não é? E a própria maneira como cada um vê os mindfucks é diferente, não é? Eu respeito isso e respeito. Nós muitas vezes brincamos que, por exemplo, o Mulholland Drive é um mindfuck que eu abomino, porque não consigo perceber. Vou ver explicações na internet, vejo 50 mil explicações diferentes e eu percebo que isso aconteça, mas a mim enerva muito quando eu não consigo retirar absolutamente nada de um filme. Porque há filmes que são abertos à interpretação e este é um deles, e há mindfucks que são puzzles, não é? Que podem ser reconstruídos. Pronto, mas eu gosto dessa brincadeira do puzzle e de tentar perceber e de rever, etc. Mas acho que, na minha percepção de um mindfuck, e eu gosto muito de mindfucks, muitas vezes sou critico muito, por exemplo, o Holy Motors para mim é outro que eu abomino. Porque... Lá estás tu. Mas o Holy Motors é fácil, o Holy Motors é uma analogia da vida do ator. Sem dúvida nenhuma, é fácil de perceber isso, mas acho que o filme em si é vazio, mas pronto, é a minha interpretação. Acho que o filme não tem um objetivo, é um show-off, basicamente. Mas repara, é isso mesmo que o Holy Motors é, quer dizer, é uma coisa pomposa, não é?
que na realidade É um show-off completo, com imensas pois, cenas de show-off sem objetivo quase nenhum, como aquela da Eva Mendes. Mas pronto, eu não vou entrar no Holy Motors, se não dava para a gente falar aqui mais 30 minutos, até porque tinha que o rever outra vez. Eu e o Pedro desligávamos logo sem todas por isso. Outra vez. Já Não conseguiu dar a volta, né? há bocado quando estavas a falar, fomos beber café. Exato. O Triangle, eu volto a dizer, enquanto está dentro daquela mitologia que eles referem 2 ou 3 vezes, daquele deus grego que enganou a morte e que eles obrigaram a ver a bola ou o que era, pela montanha acima, só para o ver, só para ele depois ver ela descer outra vez, eu acho que dentro dessa mitologia está muito engraçado. Quase numa daquela tu não morras com contas para pagar e com o peso da consciência, porque senão vais ficar neste limbo fodido do afterlife. Quando eles tentam mostrar a mitologia, mais a parte, como tu estás aí a dizer, de quase de física, sei lá, essa questão mais científica, acho que ficou uma misturada do caraças. Acho que ele fez mais do que conseguia. Mas pronto, foi a minha maneira de ficar fedido com o filme, foi achar que tentou dar um passo maior que a perna, e se tivesse tentado só manter-se dentro da mitologia, com aquele twist no final em que nós percebíamos que ela está morta, ou que está ali numa espécie de afterlife, que não fez a transição completa. Então, mas que a cena dos loops é que dá essas pistas para o afterlife. Se não houvesse isso, tu depois não conseguias chegar aí. Não, conseguias chegar aí, porque tu estavas a achar que tu estavas mentalizado dentro do filme, que ela está viva e estão dentro de um barco mistério e estão ali a tentar safar-se basicamente para voltar para o filho, e depois percebias que afinal aquilo era tudo uma espécie de afterlife, de limbo, porque ela estava ali a resolver-se dentro do barco. Mas portanto, acho que conseguias dar a volta dentro disso. A cena que para mim que me dá muitas dicas do afterlife é aquela cena final em que ela morre no carro e tu vês rapidamente o ecrã virar e aparecer a versão dela, quando o miúdo está no chão, e vês uma versão dela no chão também morta, e tu percebes pelo jogo de roupas, que eu depois, na segunda vez que fui ver, ela basicamente, tu percebes, está sempre com 3 roupas diferentes, e por isso é que eu respeito e até entendo esta teoria que existe na internet de haver 3 subjects dela que estão em fases diferentes do loop, porque há três maneiras dela se vestir no filme, se tu reparares nisso. E portanto eu acho que essa teoria é capaz de ter sentido. Eu não consigo perceber, eu já vi o vídeo que são 20 minutos. Um filme que tenha feito passar por isso tudo, nunca pode ser um filme mau, mesmo para ti. Não, claro que não. Tu estás em negação, tu estás em completa. Não estou a dizer que o filme é mau, eu estou a dizer que eu dou facilmente 3 estrelas e meia, 4 estrelas ao filme. Mas é o menos importante nestes filmes para mim. Mas não te deixa dormir. Pontuas com 3, com 4 ou com 5, é tu ficares a pensar sobre isso, sem dúvida nenhuma. Isso é o mais importante nestes filmes. E eu fiquei a pensar sobre isto. Eu fiquei fodido quando eu não consigo fazer sentido de nenhuma explicação que eu vejo na net. Porque às vezes tu consegues encontrar 50 e tiras uma. A ideia é mesmo essa, não vale a pena, porque tens de ter a tua própria, porque este filme puxa um bocado para isso. Mas é que eu não tenho a minha própria, caramba, é o que eu estou a dizer, porque tu. Eu não consigo. Então, foi o que disseste ao início. Não, está bem, mas isso era simples se ele não pusesse essa merda dos loops com 3 gajas diferentes ao mesmo tempo a aparecer. Que fode completamente a questão da mitologia. Mas não são 3 gajas diferentes, isto é um bocado como aquela. Há um filme que é o Chrono Crimes, que é o Time Crimes, Time Crimes, não é? Sim, que explica isto, que eu acho que isto é muito baseado nesse filme, é mesmo descaradamente baseado, não é? Não é muito inspirado, sim, completamente. Mas esse filme explica mais detalhadamente. Aí tu compreendes perfeitamente a estrutura do tal vórtice. Sim, é clássico time travel, não é? Sim, mas tu consegues. Aqui é o mesmo, só que se calhar isto está mais embelezado de outra maneira, não é? Para confundir as pessoas, mas não acaba por ser o mais confuso de tudo, é mesmo o fim e o início, na minha opinião. Sim. Mas, por exemplo, eu aqui não te vou tentar meter numa armadilha, o objetivo não é esse, mas irrita muito quando a malta diz que gostou muito do filme. Adorou, gostou imenso. Tu deste o quê? 4 estrelas e meia, não é, Pedro? E eu digo-te assim, explica-me minimamente o filme. E tu consegues? Consigo. Então explica-me lá, Pedro. Tu começas com uma viagem, com uma cena inicial um bocado... Pronto, não percebes no início. Entras naquilo que é um barco. Não é? Os gajos depois perdem-se no mar e entram num barco. Esse barco é, não falámos nisso, mas esse barco é o centro de toda a questão. Esse barco poderá ser uma entidade, a tal entidade, o barqueiro para
o barqueiro que leva os mortos para o Afterlife, como tu dizes, não é? Como aquela cena do Valhalla dos nórdicos. Pode ser, por exemplo, numa interpretação mais científica, um projeto científico que dobra o espaço e o tempo e as pessoas estando lá dentro entram num loop temporal. Ou, neste caso não diria que é um loop, mas é mais uma espiral temporal. E uma vez lá Isso dentro... levanta-me outra questão, que é só ela. Mais nenhum dos outros entrou nesse loop. Opa, eles entram, ela é que vai despachando os gajos todos. Está bem, Não é? mas ela, não há 3 versões de cada um deles. Há 3 versões dela só, ao mesmo tempo no loop. Opa, pois, porque é o personagem que nós estamos a seguir, e é ela que Mas essa sobrevive. teoria que estão num sítio que dobra e tinha que ser igual para todos, né? Não era só para um. Não há uma explicação de ser só ela. Opa, porque é tal coisa, porque o tempo não dobra, o tempo é contínuo, só que em espiral, percebes? Em vez de ser contínuo numa linha reta, anda à volta e ela vai, os gajos vão morrendo todos, não é? E ela vai-os apanhando, e ela vai-se apanhando a ela própria na próxima volta, e os outros já lá não estão. É um bocado também por isso. Porque ela pôs na cabeça que tinha que matar os outros. Pronto. Mas a gente volta sempre ao mesmo, Pedro. É muito, e eu não estou aqui a tentar entalar ninguém, e é muito fodido explicar estes filmes. Estes filmes nem são para ser explicados muitas vezes, são para ser, como tu disseste, interpretação aberta. Sim, mas eu acho que a interpretação tu consegues fazer dela. Há sempre pontas que tu não consegues resolver, que são pontas elas próprias deixadas pelo quem fez o filme, não é? Porque eles Sem não dúvida, deixam- mas há pontas para mim que são fundamentais, e esta, precisa de haver uma motivação dela, tem que ser explicado. Não pode, ou tem que haver pelo menos uma ponta que tu chegues lá. Tem que haver uma razão para ela ter Porque decidido ou ter. quando a primeira pessoa morre, ela nota que há uma evolução naquilo. Ela, mesmo que seja uma questão só dela, ela nota que quando aquela pessoa morre, ela vê o fim mais próximo, vê a maneira de sair dali, vê que ficando ela sozinha, que ela vai conseguir. Pá, e acho que foi mais ou menos por aí, é tal coisa. Essa parte não está bem explicada, mas também não é assim tão descabida. Não sei. Eu vou dizer como o gajo do Netflix, como é que é? Porque sim. E o que me chateia no Triangle é que há muitas coisas que são porque sim. Normalmente nestes filmes tenta-se reduzir ao máximo. Mas eu acho que, os porque sabes sim. que eu tenho quase a certeza que com este realizador o gajo não deve ter deixado muitas coisas assim à solta, nem Calhas, eu também acho que não. Pois, tudo isto tem uma explicação e tudo isto tem uma lógica. Eu não vi o filme mais que uma vez. Eu vi o filme, depois desliguei-o e fui pensar nele e pensei nisto. Não ouvi mais, não me obcequei por ele, até porque agora já nem existem aqueles maluquinhos do IMDB que tu possas ir para lá a ver o que é que se passa. O Reddit ou Reddit também tem lá sempre muitos maluquinhos. Sim, mas é diferente. É um tipo, não são menos alucinados. Mas não me parece que seja assim uma coisa muito descabida. Não choca. Não, eu gostei do filme. Eu acho que o filme tem ideias brutais, está muito bem feito. Chateou-me chegar ao fim e achar que há muitas pontas que nem sequer estão soltas, são pontas que nem sequer foram explicadas, as motivações, as razões, muita coisa ali que ou seja, pareceu-me basicamente que ele quis meter uma espécie de slasher movie dentro do filme e arranjou maneira de fazer isso. Para se calhar para engonhar, para justificar ali algum tempo, e tinha arranjado se calhar uma historiazinha muito mais simples, se não tivesse querido fazer algo assim fora do comum, uma coisa do outro mundo, em que a gente tinha chegado ao fim, tinha havido ali um twist porreiro que estava no Afterlife e ninguém tinha percebido, pensávamos que eles estavam mesmo vivos e andavam ali, por exemplo, olha, uma maneira fácil de mostrar isso, que estavas a dizer há bocado, Miguel, aparecia a gaja que supostamente desapareceu, era a única que estava viva. E eles percebiam que estavam mortos. Porque a gaja não aparece, para mim é porque ela sobreviveu ao afundance lá do veleiro. Tinha várias maneiras que eles podiam fazer. Mas se tu não tivesses o mecanismo de repetição, não tinhas essa noção que tu disseste logo ao início de Limbo. Mas eu não queria ter essa noção de Limbo. Eu queria de repente levar com esse twist no final, por exemplo. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E a gente de repente percebeu o filme todo que aquilo era um limbo. E no limbo pode acontecer 1001 merdas. Das repetições a tudo e mais alguma coisa. E, por exemplo, uma coisa que me chateou também foi essa gaja que supostamente não aparece no barco, né? Não, que supostamente morreu, nunca mais fala nela, nem sequer aparece no final, tipo como qualquer merda, como não sei, fez-me alguma confusão. Porque é que a gaja de repente desaparece do nada? Tipo, é como se tivesse morrido e acabou-se.
Pá, não sei, pá, são merdas, são cenas picuinhas que se calhar têm a ver comigo, mas que me deixaram um bocado desiludido na resolução que o Triangle arranjou, o filme arranjou. Mas pronto, eu respeito quem adorou o filme, quem gostou imenso. Acho que há coisas aí a nível de mindfucks muito mais elaboradas e bem feitas. Por exemplo, isto é ridículo, é o mindfuck mais comercial que existe e mais acessível a toda a gente. Mas o Inception, é um mindfuck que tu consegues apanhar as pontas todas soltas e depois no final sim consegues ter essa interpretação aberta, como estás a dizer, com a cena do peão que fica a rodar. E eu gosto disso, porque tenho a interpretação aberta, uns podem achar que é uma merda, que outros podem achar que é outra. Eu pessoalmente tenho a teoria, por causa do anel que ele tem na mão, que aquilo é tudo um sonho, porque tu vês as cenas, para mim, a resolução do Inception é quando ele tem o anel, está no sonho, e quando não tem o anel, está na vida real. Mas eu gosto que deixem interpretações abertas, que deixem a coisa ao critério do espectador, mas que esteja tudo mais ou menos arrumadinho, explicadinho. E eu percebo que haja malta que prefere que está completamente a anhar e que não perceba nada, tipo o Mulholland Drive. Ninguém consegue, não arranjo uma pessoa que consiga explicar minimamente o filme de forma consistente. Ninguém mas tem que haver espaço também para tu conseguires criar alguma coisa, e esses filmes trabalham um bocado sobre isso também. Claro, tem que haver espaço, é o que eu estou a dizer. Eu acho muito bem que deixes espaço para interpretações diferentes, mas que ao menos haja uma coerência, haja alguém me consiga explicar minimamente alguma coisa, não é? Mas neste tipo de filme, este filme em específico, eu também, nós já temos falado nisto várias vezes, e eu também gosto de ver as coisas resolvidas, e às vezes as coisas são bem resolvidas. Neste tipo de filme em específico, que seja qual for a resolução que eu optasse, incluindo todas as tuas opções, aquilo ia acabar por soar a uma coisa que já foi feita, percebes? Eu tenho quase a certeza que o gajo devia ter um final para aquilo, mas depois tudo o que ele fazia, todas as tentativas, aquilo soava-te a uma coisa que já existiu antes, percebes? Eu dá-me a ideia que também foi um bocado a fugir a isso, não é? Ele atirou-se para este tipo de conversas. Pois, acredito, é capaz que quis fazer uma coisa que fosse original, acredito nisso. Pronto, e eu vi, se calhar o problema é meu, se calhar houve alguém que percebeu o filme na perfeição e nunca abriu a boca na internet e nunca espalhou a teoria. Mas a questão... eu acho que o filme não é para ser percebido na perfeição. Exato. Isto é de propósito, isto é propositado. Eu num filme como este, que acontece tanta coisa ali durante o filme, eu fico fedido se o filme não for para ser percebido, digo-te já. Porque senão não. É um devaneio artístico, decidi pôr 3 gajas não. tipo. O filme é para ser compreendido, não é para ser tão fechado como tu o pretendias, se calhar, não sei. Pronto, está bem, isso, mas eu aceito que o filme fosse um bocado aberto, não estou a dizer que não, deixasse ali entender se é uma coisa, se é outra. Agora, uma coisa é tu fazer um filme como o Mulholland Drive, que é um filme de simbolismos, eu percebo que seja para ser deixado muito em aberto e é o estilo do próprio Lynch. Neste filme em que há, em teoria, ali uma história, alguma coerência, tem que haver pelo menos umas pontas para um gajo pegar, e essa parte para mim dos 3 subjects, dela se intercalar umas com as outras, eu não consegui perceber um caralho. Mesmo vendo as explicações, vocês procuram no YouTube Triangle Movie Logic Explanation, eles explicam as 3 personagens da mesma pessoa que estão em fases diferentes do loop e não sei o quê. Eu tinha que tirar um mestrado para perceber mas há uma coisa que tu às vezes... Então não podes ver o Primer. Pois nunca vi, o Primer nunca vi também. Eu também não vi o Primer ainda, estou a guardá-lo. Não acredito, ainda não vi, não? Eu não vi, estou a guardá-lo para uma... Não sei, parece que tenho medo. Não, Carlos, esse é que tu não podes mesmo ver. Ficava com a cabeça toda carcomida, né? Esse é mesmo game over. E há outros também muito porreiro deste género, mais de loop, que é o El Incidente, que é de 2014. E esse é muito porreiro, é mexicano. Eu fui buscar isso ao seu Joaquim quando tu falaste dele uma vez. Sim, do Isaac Asimov, e esse também é assim, é deste género. Não é tão complexo como o Primer, mas é mais deste género do Triangle. E este também vão achar piada. Também tenho aqui para ver um dia destes. Porque no cartaz tem aquela frase fantástica que é A Beautiful Mindfuck. Portanto... Já pois tem. Sim, isto é um filme que passou muito ao lado. Qual? Muito bem. O El Incidente. Tem agora, e o gajo tem agora um novo que é Os Parecidos, ou Los Parecidos. Também acho que é muito bom, mas também ainda não está no seu Joaquim. Okay. Muito bem.
Pronto, olha, fica aqui, pode ser que alguém apareça com uma explicação espetacular do Triangle que apareça no Facebook a mandar-me para a merda para o caralho. Isto tu estás a levar isto para um sentido, numa direção que nem sequer existe, que é as pessoas que vão para o Facebook têm uma explicação a dizer que é assim, assim, assim. A única coisa que essas pessoas têm é a certeza absoluta e a autoconfiança, não é? Porque não quer dizer que elas estejam corretas, porque eu tenho de certeza que nem sequer têm ponta, não tem aqui um código que permita que um gajo que seja mais inteligente que os outros consiga perceber. Não é por aí. Não é? Eu acho Sim, que mas mesmo... eu quero acreditar sempre que um realizador faz um filme, por mais aberto que seja, ele tem a sua explicação do filme, não é? Não fez uma coisa completamente que nem ele sabe o que é que... Sim. E é essa explicação na mente do criador que um gajo tenta chegar, né? Tenta descobrir, mesmo que o criador faça sempre muito bem, nunca abre o jogo, né? Nunca vês um realizador destes filmes a explicar o que é que aconteceu. Até porque às perde vezes, a magia toda do filme. Às vezes também é para transmitir um bocado aquela sensação de impotência, aquela sensação de que por muito que tu batalhes, por muito que tu lutes, por muito que faças as coisas, elas nunca se vão resolver porque por alguma razão estás numa posição que não é tão confortável como outras pessoas, percebes? Há sempre ali uma explicação que pode até ser um sentimento, não é? Não é preciso ser uma narrativa. Sim, e essa interpretação diferente eu acho piada que a malta tenha. Por exemplo, tu tiraste essa, eu tirei a interpretação do nunca morras com dívidas para pagar e com problemas de consciência, porque estás na merda, ficas ali no limpo. Eu acho piada e acho que isso é piada mesmo destes filmes, é cada um tirar a sua interpretação. Pá, mas tirando uma interpretação dentro de uma coerência narrativa de algo que aconteceu, né? E se calhar existe, é o que eu estou a dizer, se calhar existe uma coerência narrativa naquilo. Há quem tenha chegado a essa coerência narrativa através das fases diferentes do loop, com os subs diferentes em cada fase. Pá, eu não consegui, eu acho que tinha tirado um mestrado em física quântica para perceber aquela merda. Pronto, pá, eu acho que a física quântica é pior ainda, não é? Porque se tu fosses mestrado em física quântica era só incongruências. Pois, ainda era pior. Mas vale não precisas nada de física quântica e acreditares naquilo que te dizem. Pois, basicamente o que eu tento descobrir são aqueles cabrões, como eu acho que o David Lynch faz muitas vezes, que mete cenas só para meter, só para um gajo ficar todo fodido. Mas o David Lynch também tem que... Basta tu fazeres um filme... imagina, fazes um filme, escreves uma página, escreves 200 páginas de guião e deixas ficar de fora do teu filme 30 ou 40 páginas que são um motor impulsionador de motivações. Logo aí ficas com um mindfuck que ninguém percebe e fica a discutir. Pronto, mas é isso que me deixa... Claro, mas é isso que eu fico fodido e eu gosto tanto de absorver os mindfucks. E, por exemplo, uma das coisas que eu gosto imenso de ver o mindfuck nem é tanto pela experiência do filme em si, é mais para esta fase, como eu vos disse, de ir procurar depois o que é que as teorias e as coisas que estão na internet e as explicações e as teorias e as interpretações de cada um, porque é isso que eu acho muita piada, porque eu rapidamente encontrei já em muitos filmes 2 ou 3 interpretações completamente diferentes que eu conseguia concordar com as 3 e conseguia achar que se calhar qualquer uma delas poderia ser a que estava na cabeça do realizador, na cabeça de quem criou aquela merda toda. E portanto eu acho muita piada essa parte do pós-mindfuck, do interpretar e de ficar a pensar nele e dormir a pensar nele. Temos de telefonar ao Edgar. O Edgar é que... especialista. O Edgar é que é o especialista. Agora já nem verdade, sim, senhor. Virou-se para os pósteres e deixou isto um bocado de lado, mas temos que chamar outra vez para o lado. É da cocaína nas festas da Blogosfera. Deve ser. Está-lhe a fazer mal. Exato. Está-lhe a fazer mal. Então, e vamos falar um bocadinho do realizador? Ou... Só mais meia hora. Mas já está grande o suficiente, né? Não, acho que isto já está maior que o filme. Pois está. Já é um loop dentro do filme, esta merda. Fui eu, estiquei, desculpem lá. Até digo uma coisa: quem estiver a ouvir ainda nesta fase e mandar uma mensagem para o nosso canal do Facebook a dizer, e escrevam este número 56 38 24, eu ofereço-vos uma cassete VHS do Godzilla. Está feito, está prometido. O primeiro a escrever. Deixa-me só dizer, canal de Facebook, pareces a minha avó, cara. Sim, eu estava a tentar lembrar. Agora eu estava-me a lembrar página ainda de Facebook, caramba, canal de Facebook. Eu estava a falar nisto e estava a pensar no caralho do triângulo.
Só faltou dizer a nossa página do YouTube e o nosso canal de Facebook. Para ficar perfeito. Está bem, sim senhor. O Triangle está feito. Foi rapidinho. Foi Essa rapidinho. foi rápido. A maior parte do tempo do episódio. Depois corto. Depois-me a falar tipo em aquele. Tipo em 5, velocidade 5. Não, eu Lá querem falar um bocadinho do gajo ou pelo abraço? Mas agora é assim, quem chegou aqui, olha, não é? Aguenta mais um bocado. Não, podemos separar. Pode Não. faz noutro. Vamos um bocado. O que é que vocês já viram dele? Nada. Não, já viste o triângulo? Não, está bem, então se é além do Triangle não vi nada. E tu, Miguel? Não viste a Severance? Vi o Severance há pouco tempo. E que tal? O Skye? O Skye, Miguel? É um filmão, este Severance. É um filmão. Chama-se Mutilados e é um filmão. Pá, é uma equipa de um escritório. Já não me lembro. O escritório é de quê? Uma merda de vendas, não é? Sim, tem uns gajos que fazem aqueles fins de semana no mato para. Sim, team building, vão para as montanhas e aquela merda começa uma chacina de caralho, mas o filme está muito, muito bem feito, com um tom cómico muito mordaz, não é? E muito no ponto. E diverti-me à brava. E está muito engraçado o modo também como eles encaram os mitos, não é? E as histórias daquela zona e depois as encaixam nas soluções. Vão encaixando nas várias soluções e nas várias mortes ao longo do filme. É muito fixe. Gostei muito. E pronto, e tem membros decepados por todo lado. Sim, nesse aspecto. Depois, e não é uma coisa assim à bruta, não é? Porque isto é tem aquela mãozinha inglesa de dar assim aquele humorzinho especial. Sim, exato, tem classe, tem aquelas pescadelas sim. de olho para um gajo não pensar que é tudo muito gratuito, Sim, e depois lá está, encaixa-se com aquelas lendas que cada um deles contou ao início. Pá, eu gostei imenso do filme e já andava com ele debaixo do olho há muito tempo. Esse foi eu tirando a semana passada, ou há 2 semanas, ou sei lá há quanto tempo, que eu vi quase todos, desde o Triangle. Esse era o único que tinha visto há uns anos atrás, na altura que saiu. Saiu, pois. Todos os outros e depois. Foi o grande foco do gajo, não foi? Quando o gajo apareceu assim mais para a ribalta foi com este filme, mas sempre se mantendo um bocadinho abaixo da linha d'água, não é? Sim, ele nunca teve assim. Por exemplo, quando saiu Black Death, esse não vi. Eu vi esse filme, eu não vi, na altura ouvi falar dele. Porquê? Porque havia aí uma febre qualquer de coisas medievais e, na altura foi uma fase pré Game of Thrones, em que havia umas séries que era o Pillars of... É com o Sean Bean também, é com o não é? Sean Bean, é com o Sean Bean e com aquela gaja, a Red Lady, aquela bruxa. Ok. Carissa Newton. Que tem um dos melhores, uns mamilos mais atraentes da a Melisandre. Sim. Mas no Game of Thrones é uma velha, afinal. Mas ela aqui tem o mesmo, ela no Black Death tem o mesmo papel. Eu não vou dizer o que ela é, mas tem o mesmo papel do Game of Thrones. E ela, este Black Death é uma história linear, não é tanto como as outras. O Severance também é mais straight, não é? Acho que o Triangle se calhar é o único mais. O Triangle é diferente. Este Black Death é passado na peste negra, naquelas coisas, naquelas mitos cristãos em que as pessoas tinham que obedecer a Deus se não morriam. Depois os gajos chegam a uma aldeia e há uma aldeia que não segue a fé cristã, e há aí umas zaragatas. Pronto, e o filme tem assim, explica-se porque essa aldeia não segue a fé cristã. Tem piada. Não é este mindfuck, nem é humor negro. É um filme até um bocado fora da onda dele. E depois o Detour, que viste também, não foi, Miguel? O Detour é o último do gajo. É o mais recente, que também só saiu no Sr. Joaquim, não é? Pois não sei, nem sei se ele terá título português. Não sei, apareceu em algumas listas e entretanto, pronto, sai no Sr. Joaquim. Eu vi-o numa lista qualquer do ano passado, 2016, que foi do ano passado. E o filme é muito porreirinho também, é linear QB, não é? Tem uma... É mais ou menos, ele não é bem linear, não é? Porque há ali uma sobreposição narrativa. Sim, há ali uma gracinha Sim.
E usa aqueles planos paralelos também muito engraçados. E o filme está muito bem feito, não é? Um filme assim muito conciso, muito sólido. O ator é bom, os dois atores são bons, a gaja também não está mal. Eu gostei bastante do filme. Sim, eu até não estava à espera, não estava à espera que o filme fosse tão bom. Pensava que fosse um exercício de estilo, tipo Drive. Sim, um bocadinho. Sim, aliás, e o início leva-nos um bocado para aí, não é? Pois, Aquele plano grande da gaja a dançar, mas depois o filme liberta-se muito bem dessas coisas. E é muito despachado. Este Ty Sheridan, não é? Como é que ele se chama? Do Detroit, Ty Sheridan. Sim. Este gajo faz uma espécie de Tom Hardy pós-adolescente. Não é? Sem barba ainda, assim, sem... É um bocadinho. O gajo entrou no último X-Men, não é? Mas não vi. Faz uma merda, fizeste bem, faz uma merda qualquer. É o Ciclope. Em novo. Não sei, não faço ideia. Já não vejo X-Men desde o 2. Que é o melhor. Estás como eu, fui como eu. Não viram o 3? O 3 é um bocado falso. Uma vez saquei o Sr. Joaquim vendeu-me, mas cheguei a casa só dava som, ficava tudo preto e eu acabei por nunca considerei como então, visto. E o Creep, o primeiro do gajo? O Creep vi, já viste também? Vi. O Creep é porreiro, o Creep é um filme também de terror, tipo com aquele ambiente do Mimic. Que eles perdem-se. Há uma rapariga que fica presa no metro de Londres e depois o metro fecha e ela fica presa lá dentro e depois tens as pessoas que lá vivem, que é os sem-abrigo e tal. Sim. E há uma criatura que se passeia à noite pelo metro e que faz a folha à malta que lá está. Mas depois no fim aquilo tem uma explicação porque quem é essa criatura. Não é mau. O filme não é mau. Até é bom. Ok, tenho que ver. Agora fiquei com saudades do Mimic, pá. Não é um filme... O Triangle é diferente. É um filme que sai um bocado fora de... Sim. É o que sai mais fora, não é? Da filmografia do gajo. Mas também não é um realizador também fazer um filme, uma carreira de filmes todos igual ao Triangle, quer dizer, tirava-se da ponte. Não dá. Ou atirava... Há um que só o Carlos é que viu, que é o do Pai Natal, não é, Carlos? Mas estava aqui a ver que é o Get Santa, parece ser uma comédia, né? Não tem nada a ver com o género dele, com o estilo dele. Quem é que chega à frente para este? Tem que ser o Carlos, que eu já vi muitos. Pá, aquilo parece-me filme de Miguel, digo-te já, a sinopse o pai e o filho descobrem que o Pai Natal está a dormir na sua garagem. Epá, isto é filme a Miguel, caramba. Não, e ainda por cima tem o Willow, tem o Warwick Davis, por isso que pois tens que ser tu. Vais ter que ser tu a dar o corpo ao manifesto. Está bem, está feito. Vais ter que ser tu. Mas pronto, pá, é um realizador até debaixo do olho. Não é? É a moral da história. É um gajo novo, né? Este é britânico, este gajo ou não? É um gajo com 47 anos, relativamente novo, sim. O gajo fez ultimamente. O gajo faz filmes na América, não é? Mas já me digo que isto é tudo mão de obra inglesa. Sim, sem dúvida. Isto é tudo inglês. Mas ele não tem um ritmo muito acelerado. O gajo vai fazendo uma coisa aqui e ali, nada. Deve trabalhar numa padaria e à noite é que. durante o dia é que o gajo aproveita para fazer umas coisas, escrever. Bem, malta, estou a ficar cheio de calor. Carreguem lá aí no F5, se faz favor. No quê? É uma piada? É uma referência. Então, o que é que o F5 faz, sócio? É só rir. Como se alguém estivesse aqui já presente nesta gravação para ouvir esta piada. Ao fim de 50 minutos de flash review. Não, para esta gravação a gente pode partir em dois, se calhar não. Não sei. Não, o Pedro faz aquela merda de falar bué depressa e está feito. Fica logo só 5 minutos. Isto não vale a pena, tem que ficar tudo. Fica até estupado. Estupada do caralho, ainda bem que começamos pelo Triangle. Quem conhece, quem não conhece. Isto funciona bem, a gente fazer flash reviews de filmes que vimos todos. Ficamos meia hora a falar.